Oi, tudo bem? Meu nome é Matheus Queiroz dos Ribeiro, sou estudante do primeiro semestre de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E essa é a P1 de desenho de geometria descritiva. Primeiro vamos começar com a questão 8 da lista, que diz que através do traçado de mediatrizes, divida o segmento PQ em 4 partes iguais. Usando o próprio conceito de mediatriz, que é dividir um segmento ao meio, né, na sua metade, a gente pega a abertura de compasso visivelmente maior do que a metade e faz 2 marcações com a mesma abertura de arco. Fizemos mais 2 marcações. No ponto onde os arcos se encontram, traçamos uma reta. Essa é a primeira mediatriz que dividiu o segmento PQ em 2 partes iguais. Como ele quer 4 partes iguais, teremos que fazer novamente o mesmo processo aqui e o mesmo processo aqui. E dessa forma, fazendo uma mediatriz, depois mais outras 2 mediatrizes, nós temos 4 partes iguais. Próxima questão. Próxima questão é a questão 12, também da mesma lista, diz para a gente, dado uma circunferência de centro desconhecido, obtenha o seu centro. Então ele quer que a gente, sem o uso de régua e nada, ache o centro da circunferência. Para isso, nós temos que traçar qualquer reta perpendicular, né? Não precisa ser exatamente perpendicular. E fazer, computação nessa reta, né, vai surgir 2 pontos. Vai surgir o ponto A e o ponto B, por exemplo. Depois disso, nós fazemos o mesmo processo de mediatriz. Aqui. Também abrimos aqui o A com a mesma abertura no outro ponto. E é onde as duas se interceptam, traçar uma linha. Certo. Agora, traçamos outra linha, passando também pela circunferência, lembrando que essa linha ela tem que ser concorrente à primeira que a gente fez. Então, se a gente prolongar aqui, ó, a gente tem a confirmação que elas são concorrentes. Surgindo então mais 2 pontos, no caso aqui o ponto C e o ponto D. E repetimos o processo. Ponta seca em D, achamos a mediatriz. Mesma abertura, ponta seca em C. Opa. Liga-se os pontos. E na intersecção dessas 2 retas criadas, no caso aqui, aproximadamente, né, exatamente, nós temos o centro da circunferência. Centro da circunferência. Próxima questão também da mesma lista, questão número 27. São dados uma reta R e um ponto P.
Utilizando o transporte de ângulos, construa a reta S que passa por P e é paralela a E. Então, essa reta vai ficar aqui, mais ou menos. Então, pelo método do transporte de ângulos, né, que ele pede para a gente usar, a gente vai abrir um arco qualquer aqui, né, obviamente passando por R, passando por aqui. Dessa forma, criando esse ponto aqui que a gente vai chamar de ponto A, por exemplo. Depois de feito isso, nós utilizamos a mesma abertura de compasso com a ponta seca em A e marcamos aqui na reta, passando por P. Criando assim o ponto B aqui, passando aqui. Agora aqui vou só prolongar esse mesmo arco que eu já tinha feito aqui para ficar melhor de visualizar. Prolongar aqui, prolongar aqui. Depois a gente pega exatamente essa abertura aqui, ponta seca nesse ponto B que a gente criou, do mesmo tamanho do ponto P, passando exatamente em cima do ponto P. Passando em cima do ponto P, mesmo tamanho. A gente vai marcar aqui e depois, com a mesma abertura, ponta seca em A, passando naquele outro arco que a gente fez primeiro. Esse ponto aqui de concorrência dos arcos, a gente vai marcar, vamos chamar de ponto C, e ele está a essa mesma distância D da reta. Logo, dois pontos formam uma reta. Como estão na mesma distância, comprovando o seu paralelismo. Então, a reta S paralela à reta R. E por fim, a última questão da P1, também da mesma lista, temos a questão número 33. São dados dois pontos A e B e uma reta R. Construa um triângulo ABC, sendo que C pertence à reta R, então está contido nessa reta, e que o ângulo de C vai ser 60 graus. Nessa questão, para que a gente consiga fazer um triângulo aqui que tenha exatamente 60 graus, nós temos que usar o conceito de arco capaz de 60. Então, o primeiro passo é fechar a reta aqui, de A para B. Fechar a reta, fechamos a reta. Agora, nós temos que criar um ângulo de 60 graus aqui, nessa abertura aqui. Para produzir um ângulo de 60 graus, nós pegamos o compasso, ponta seca em B, qualquer abertura, e fazemos um círculo. Fazemos um círculo. Círculo feito com a mesma abertura, ponta seca aqui na extremidade do círculo, e aonde os arcos se encontram, né? No caso bem aqui, nós fechamos a reta, que tem 60 graus de inclinação. A gente prolonga essa reta aqui em cima. E aqui nós temos 60 graus. Agora, para fazer o arco capaz, nós precisamos criar um ângulo de 90 graus aqui, que é um ângulo complementar a 60. Para isso, nós vamos utilizar de novo esse círculo que eu criei e fazer a mediatriz, já que o ponto B está no centro. Então, aqui, aqui, mesma abertura na outra extremidade do círculo. Aqui e aqui. Então, dessa forma, nós achamos a mediatriz aqui da circunferência, né? Que é o raio, que é o diâmetro que passa pelo ponto B. Achamos. Logo, o próximo passo é fazer a mediatriz do segmento AB. A mediatriz desse segmento AB. Como já foi falado, o compasso com abertura um pouco maior do que a metade. Calculo aqui. Compasso com abertura
maior do que a metade, ponta seca em B, repete o processo. Achamos a mediatriz do segmento AB. Tendo a mediatriz do segmento AB e feito essa mediatriz aqui da circunferência, a intersecção dessas duas linhas vai ser o centro do arco capaz. Então, ponta seca exatamente na intersecção. E assim nós temos o arco capaz de 60. Se meu compasso ajudar. Aqui. E aqui nós temos o arco capaz de 60. Então, todos esses pontos que estão desse arco aqui, se a gente fechar um triângulo, esse ângulo vai ter 60 graus. Mas como a questão diz que o ponto pertence à reta R, nós vamos na intersecção. A intersecção entre a reta S e a intersecção do arco capaz, que é aqui. Então, nós temos que o ponto C é exatamente aqui. Então, como eu dizendo, depois que nós achamos o arco capaz de 60 e intersecção com a reta R, pois o ponto C pertence à reta R, então, por fim, nós traçamos o triângulo. Ponto B para o ponto C para o ponto A. Como isso aqui é o arco capaz de 60 que a gente fabricou, então isso aqui tem obrigatoriamente 60 graus, que é exatamente o que a questão pede. Então, finalizando, esse foi AP1 de Geometria Descritiva do aluno Matheus Queiroz Luz Ribeiro, RGA 2022 2101-0113, do curso de Arquitetura e Urbanismo. Muito obrigado pela atenção, professor.